Pelas chances de título, a gente tem comparado aí rodada a rodada. O Corinthians, mesmo com a derrota, mantém agora 74% de aproveitamento, porque temos uma rodada a menos a ser disputada. E o Palmeiras, que poderia realmente se aproximar e muito do Corinthians, aumentou um pouquinho a sua chance, de 15% para 16%. Números do ESPN Soccer Power Index. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, o Palmeiras depois, ou o palmeirense depois desse empate, ele tá frustrado ou ele ainda acredita, tem esperança, como mostrou aí o nosso clipe? Palmeirense, Bebê frustrou ou Bebê acredita? Qual que é o sentimento do palmeirense hoje? Qual é? O que vocês avaliaram aí com os palmeirenses que vocês encontraram, com as entrevistas que vocês viram depois do jogo, com as mensagens que vocês receberam? Tá frustrado ou tá acreditando? Na hora deu uma frustradinha. Eu até ia fazer o vídeo dos meus alunos acompanhando. Mas não fez? Como é que foi, professor? Eu não fiz porque foi assim, no primeiro tempo, a primeira aula, tadinhos, eu fiquei até chateado porque eles estavam sofrendo muito naquele primeiro tempo. Mas eles ficam ouvindo ouvindo no rádio? Eles estavam no celular? Porque ontem eu dei aula de laboratório, então alguns grupos já liberei antes. E um desses grupos era o grupo que tinha mais palmeirense. Eles estavam vendo ali no celular, vendo o jogo. E aí viram o gol contra e aquela aula, quando acabou, ainda estava 1-0 para o Cruzeiro. Tá. Então eu falei, poxa, estão chateados. Na segunda aula, que eu nem achava que tinha alguém vendo o jogo, tinha um grupo de meninas que gritou o gol do empate. Né? Então, claro que frustra, porque o resultado que se esperava ontem, o palmeirense queria a vitória para ir para o Corinthians, para o jogo com o Corinthians, no pau a pau. Isso não aconteceu. Então, acho que deu uma pequena arrefecida nos ânimos, o que não são coisas excludentes, né? Quem está frustrado ainda pode estar acreditando. Sabe como é torcedor de futebol? Frustra agora, fala, nunca mais volto aqui. Na rodada seguinte está lá no estádio de novo. Hoje, quando acordou, já mudou, então? Ah, sem dúvida nenhuma. E quanto mais se aproxima do domingo, mais a crença volta. É assim, com o torcedor é assim. Né? Então, o primeiro sentimento, se eu fosse votar, seria a frustração. Sim, que é o primeiro. De ontem para hoje, o impacto é da frustração. Mas cada vez mais a frustração vai diminuir e a esperança vai voltar. Até porque a esperança é verde, né? O verde. Mas se o foco é o G4, o empate com o Cruzeiro não é frustrante. Mas o foco não foi o G4, né? É da boca para fora. Só um discurso maroto. Você precisa ver o grito das meninas na hora do gol do empate. Não ali. foi gritando G4. Não era grito de G4. É grito de título. Vamos que ainda dá. Não foi assim, abrimos tantos pontos pro Botafogo, ó. Abrimos 5 pontos pro Botafogo. Não. Foi frustrante? Pra boi dormir. Frustrou, Maurício? Um pouquinho, né? Um pouquinho, porque a empolgação era muito forte, né? Com a perspectiva de depender, quer dizer, com a realidade de depender só de suas forças. Eu achei um jogaço ontem. Faz tempo que a gente não tinha um jogo tão bacana assim no Campeonato Brasileiro, de dois times procurando a vitória, alternativas, estilos diferentes, mas ambos com qualidades e defeitos também, porque, enfim, nenhum time é perfeito e quando você enfrenta um adversário poderoso, seus defeitos também aparecem mais. E foi o que aconteceu ontem entre Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras enfrentou um timaço, o Cruzeiro tá muito bem, tem jogadores que decidem, né? Tem 2 meias, que time hoje tem 2 meias como Thiago Neves e Arrascaeta, né? E com o Robinho no banco ainda para entrar, né? E o Palmeiras foi lá com ímpeto, teve números, teve mais finalizações, muito mais posse de bola, fez um gol que para mim foi legal, para mim não houve falta ali do Borja em cima do Manuel, e viu o seu centroavante que foi contratado a tanto peso de ouro, né? Fazer uma ótima partida, ser decisivo, né? Fez na realidade 3 gols. O Borja, né? Você vê a importância de você você ter paciência com alguns talentos, né? Ele não foi artilheiro por acaso. E tá aí, o jogador também precisa ser cuidado, né? E o Palmeiras mostrou algumas evoluções em relação ao futebol praticado na era Cuca. Quem foi mal foi o Juninho, né? Uma infelicidade ali, né? Foi tentar cortar, talvez com a perna errada, acabou metendo para dentro do gol. No gol do Cruzeiro também, que ele foi cortar, foi no pé do Thiago Neves e ele fez o passe pro Palmeiras. Mas enfim, o que eu fiquei muito satisfeito, assim, de ter assistido o jogo de ontem com tantas alternativas e que mostra uma evolução do Palmeiras. O campeonato está aberto ainda, e esse jogo assume áreas de decisão. Acho que o Corinthians vai se dar por satisfeito se sair com um pontinho lá da arena. Falei
depois das 3 vitórias do Palmeiras com o Valentim, que eu queria ver um pouquinho mais do Palmeiras para estar convencido de que o Valentim é o cara. Ainda quero ver mais, mesmo depois da partida de ontem. Mas acho que essa é uma questão. Vai acabar o campeonato. Eu acho que acabar o campeonato é um bom prazo para ter uma noção exata do que o Valentim é capaz. O Palmeiras ontem jogou bem ou não? A gente tem alguns números, pode colocar os números aqui, porque isso dividiu muitas opiniões até de companheiros nossos, comentaristas e de torcedores, porque muitos entenderam assim, olha, o Palmeiras jogou bem, não conseguiu a vitória por causa da arbitragem, porque o Fábio pegou ali no final muito bem, e outros entenderam que não, que foi o time que mostrou desorganização. Para vocês, jogou bem ou não? Acho que as duas coisas e uma prova, você vai mostrar os números? Você falou uma coisa ou outra, caso porque tem um número que é bem interessante e vai deixar o Rômulo muito surpreso. Você quer mostrar ou posso falar, Bruno? Eu quero mostrar. Então mostra, por favor. Por favor, porque eu estou curioso agora também. Não vou falar. Por favor. Vou falar. Eu quero mostrar. Estou mostrando. Bom. Olha aí, ó. Volume de jogo, então. Palmeiras teve mais chances, 19 contra 3. O Palmeiras teve 24 finalizações, sendo 10 finalizações certas, contra só 4 aí do Cruzeiro. Cruzamento também, né? É um time, então, cruzamentos, Rômulo Mendonça. Esse é o time do Cuca, nesse sentido aí. Nos 3 primeiros jogos do Alberto Valentim, o Palmeiras cruzou 49 bolas. 49 em 3. Ontem foram 47. Eu discordo desse número. Qual? Desse daí. Do meu número? Desses números aí que você acabou de apresentar. Vai ser chateado. Vai ser meio difícil. Triste. Não, é assim. Não é assim nada, não é assim nada, não é assim nada. Mas aqui, você não falou que acha legal quando Fala. a liberdade de discordar no programa? Então, ele discordou de você de uma forma brutal, inclusive. Dele não, mas é legal. Os números... Do número você está discordando. Os números, eles são importantes. E é a nossa função aqui interpretar esses números. Então, primeiro, por que o Palmeiras cruzou 40 e quantos nos 3 primeiros jogos? 49 nos 3 primeiros. 49 nos 3 primeiros. Porque os adversários eram mais fracos. E o Palmeiras ontem, ele teve o domínio do jogo, ele tentou de todas as formas, incluindo com os cruzamentos. E se ele precisou cruzar, é porque o Cruzeiro tem muito mérito. Mérito que, por exemplo, a Ponte não teve, que o Bahia não teve. Bahia não, quem que era outro? Atlético o Grêmio, Goianiense, o Atlético Goianiense, são times mais fracos. Então, assim, o Palmeiras precisou também usar esses cruzamentos, porque ele tentou de todas as formas. 47 é muito, Bruno. Tanto que desculpa. Não, eu acho bastante também, mas a gente viu as principais jogadas do Palmeiras ali e jogadas que foram trabalhadas. Então o Palmeiras teve um domínio muito grande do jogo. Não foi só com E aí não só com cruzamento. Vamos lá. Né? O Palmeiras, para mim, ontem mostrou uma ansiedade que não havia mostrado nos 3 últimos jogos. Mostrou, claro. É óbvio que tem a ver com o fato de você estar enfrentando um adversário muito mais forte do que os outros. Tem a ver com o fato de você ter saído na frente. Claro, o fato de você tomar um gol. O fato não muda completamente. Sai na frente. O Palmeiras esteve atrás 2 vezes. Então a ansiedade, ela é até natural. Isso. Mas foi um time que, em alguns momentos, abusou dos cruzamentos. E acho até que no primeiro tempo ele não demonstrou essa ansiedade. No primeiro tempo ele conseguiu controlar bem. Ficou mais no segundo tempo. É que no segundo tempo você toma o segundo gol ali. Fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo em que, aliás, virou o jogo e o juiz num lance lá. Por isso seria outra história. Todo mundo acha que o juiz... Eu acho que foi legal, né? Eu acho até que foi pênalti. Eu também. Eu acho que o problema é que o Manuel, né, com a mania, né, valoriza demais a queda. Isso dá uma impressão. O Manuel faz falta. Se você quer marcar esse tipo de falta, Romulo, não vai ter jogo. Vai ser falta o tempo inteiro desse jeito. Eu acho que tem que marcar. Se é falta, tem que marcar. Mas o Manuel encosta primeiro no Então, houve o pênalti. Borja, e depois, eu não marcaria, pra mim não é nada, nenhum dos dois lances. Segue o jogo, o gol do Borja foi legal, assim como pra mim houve pênalti do Queno. É que não foi aquele pênalti. Mas é pênalti ou não é pênalti? Tem essa de pênalti? Tem. Eu acho que o problema é que o Manuel valorizou demais, mas eu acho que o ato acertou. Pra mim, o Palmeiras do Valentim, ele já tá evoluindo em relação ao time do Cuca. Acho que isso todo mundo concorda. Sim. Nos 3 primeiros jogos, não é que o Valentim é mágico, chegou lá e mudou. E ontem, contra um time mais forte, como você falou, alguns problemas acabam aparecendo. Por exemplo, a ideia de você jogar com a defesa alta. O Palmeiras acabou tomando 2 gols por causa disso também. Então, são ajustes que ele precisa fazer. Além, claro, das falhas individuais. Agora, contra o Cruzeiro, tomar gol com defesa alta é uma certa ingenuidade, né? Quer dizer, não conhece o Cruzeiro? Não conhece a história dos 3-3? Isso aí. Mas eu acho que daí também é o risco que você topa correr, porque você está precisando vencer. Eu queria falar... Mas ali, será que já era momento de correr o risco? Porque era início de segundo tempo quando você tomou o gol. Entendeu? Talvez, eu tô aqui com 1-1...
30 do segundo tempo, como ele fez, aí precisando mudar a equipe. Mesmo mas naquele momento talvez não fosse o momento de você já arriscar. Né? A questão dos cruzamentos ela é interessante, né? Porque a gente também não pode achar que cruzamento é sinônimo de jogo ruim. Existe cruzamento, existe chuveirinho. O chuveirinho é aquele cruzamento tal, lento, que você não tem alternativa e joga a bola na área, aí sim é sinônimo de jogo pobre. Agora, o cruzamento que você chega à linha de fundo, né, com velocidade para pegar o atacante de frente, ele é uma arma poderosa que precisa ser usada, ainda mais quando você tem um ótimo cruzador como é o Egídio. O Egídio fez um cruzamento perfeito para o Borja, em uma das chances que o Borja desperdiçou. Ele foi muito eficiente, mas o gol que ele perdeu foi em um cruzamento bem feito. E o Palmeiras ele não mostrou, não foi só cruzamento, né? Teve várias jogadas de triangulação que você não via na época do Cuca. Né? E a participação importante de jogadores que não eram titulares, principalmente o Keno. O Keno é um jogador muito incisivo, muito insinuante, brigador o tempo inteiro, que não vinha sendo aproveitado pelo Cuca. Perdeu uma oportunidade gigante. Um mérito do Valentim. O Keno como válvula de escape. Tem um lance ali com o Tietê, que o Fábio vai muito bem, que não é de cruzamento. Tem a cabeçada do Dracena. Sim. Quer dizer, o Palmeiras foi incisivo o tempo inteiro, eu acho que isso é um mérito. O Palmeiras foi intenso o tempo inteiro de um jogo contra um senhor adversário. Os números do Palmeiras nesse jogo certamente foram maiores em todos os quesitos em relação aos outros. Em chutes a gol, chute de fora da área, de dentro da área, em cabeceio, em cruzamento, em troca de passes. Pela intensidade. O Palmeiras foi mais intenso. A questão foi o gol contra que sofreu no início, que determinou que o Palmeiras tinha que pressionar de forma muito intensa já na primeira etapa, jogando em casa, com toda a questão de ambição de se aproximar do Corinthians. Então, acho que o primeiro tempo o desgaste foi muito grande e contra uma equipe que tem uma estratégia muito bem montada. Claro. Né? Fechado no primeiro tempo e no segundo tempo foi pro ataque também mais o Cruzeiro. Teve uma pressão um pouquinho do Cruzeiro e o Palmeiras foi ansioso. E o Cruzeiro também essa questão, né? O Mano Menezes usou muito o discurso que destacava. Não, eu não, porque eu até citei ontem que o Cruzeiro eliminou o Palmeiras. Cara pálida. Ontem eu falei, o Cruzeiro já complicou o Palmeiras esse ano. Foi o que eu falei ontem. Falou que era algoz. Foi isso que eu falei. Quem falou isso daí? Porque o Mano falou que pegou a coletânea de programas. No nosso programa ontem a gente lembrou... O Palmeiras não está inventando ninguém. Que era o confronto do primeiro contra o segundo colocado do retorno. É verdade. E eu vou além. O Palmeiras teve um jogo mais difícil contra o Cruzeiro do que vai ter contra o Corinthians. Vamos lá. Eita! Contra o Corinthians também tem muito a perder. O Cruzeiro não tinha nada a perder. O Corinthians não vai. Então. Isso faz com que os jogadores do Cruzeiro joguem com uma leveza que os jogadores do Corinthians não. Dá até para diagnosticar que os jogadores do Palmeiras ontem jogaram com muito mais pressão do que nos outros 3 primeiros jogos do Não, Valentim. isso sem dúvida. A pressão ontem era em cima do Palmeiras, é um fator claro. que complica. Claro. O Cruzeiro não tinha compromisso nenhum. Claro. Para o Cruzeiro, e o Mano Menezes diz ter usado o que os comentaristas falaram, não foi do nosso programa. Porque Mas você acha que o jogo contra o Corinthians vai ser mais fácil que o jogo de ontem? Vamos tentar explicar. Vai ser menos intenso. Por favor. É assim, ele vai enfrentar um adversário que tem muito mais responsabilidade. Tem muito e mais a partir daí as cargas se equilibram. Por exemplo, ontem o empate era frustrante para o palmeirense. Para mim, o palmeirense, por mais que ele não admita, hoje ele está frustrado. Era jogo para fazer 3 pontos e diminuir a distância para o Corinthians. No final de semana, o empate é aceitável para qualquer um dos lados. Vai ser melhor para o Corinthians diante dos 5 pontos, mas mesmo o palmeirense é capaz de continuar imaginando que tem chances. Então, eu acho que a responsabilidade ontem era só do Palmeiras e a responsabilidade no final de semana, ela vai ser mais bem dividida. O empate é melhor para o Corinthians, isso é fato, sim. né? Mas se acontecer esse resultado, a gente não sabe qual a circunstância do jogo. Mas com 5 pontos, vocês imaginam que o campeonato permanece aberto? Não acaba. Completamente aberto. O Mano, acho que destacou muito o fato não só que... Você acha que completamente acaba, não acaba, mas encaminha. 6 jogos, 5 pontos, aberto. Entreaberto. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Com 5 pontos na frente. Acho entreaberto. Com um líder não jogando bem, essa aberto. questão. Essa questão, Celso. Mas com 5, mas falta bem menos rodada. Vão faltar 6 jogos. Tem o combustível de ter, no caso do Corinthians, né, que é quem vai abrir os 5 pontos, de ter passado pelo derby. De ter passado ele ganha pelo pior. Aí sim ganha um alívio, mas é aberto ainda. É aberto. Mas é aberto. Eu acho que passando esse jogo se essa diferença se mantiver, eu acho que vai entrar em campo a camisa e aí o Corinthians não perde mais. É a impressão que eu tenho.
Só citar o Mano também, porque aqui também é natural. A gente discutiu muito a possibilidade do Palmeiras enfrentar o Corinthians, a eventual vitória, ganhando a liderança, né? Foi muito discutido isso, e aí é um cenário com já garantia de vitória contra o Cruzeiro. Mas aí é uma questão matemática. Sim, mas o Mano utilizou isso. E acho que tem que utilizar isso mesmo, né? Porque claro. É meio que natural que faça isso. Mas quando a gente citou aqui, o Palmeiras só depende dele, só dependia dele. Sim, isso é um argumento matemático, que nem os cruzamentos do Nicola. Tanto que quando a gente fala assim... Por isso que eu aceitei que ele discordasse. Vai discordar como, amigo? Do quê? Dos números. O senhor ficou bravinho. Ele ficou magoado. Ele ficou um pouco sentido Não. É porque é o seguinte, os números são importantes, a gente aproveita muito os números, mas a gente tem que interpretar qual é a condição. Foi como o Maurício falou. Eu queria destacar novamente ontem, além de tudo, o como Fábio a gente fala do foi passe. muito bem. O Dudu teve um chute no cantinho, defesaça do Fábio no segundo tempo. Então, o goleiro do Cruzeiro também. Como a gente lembrou aqui quando a gente mostrou dos passes, que o Márcio Araújo acertava mais passes que o Iniesta. O Gabriel está entre os 4 melhores passadores do Campeonato Brasileiro. Isso aí, por isso a história do biquíni. Como é que é a história do biquíni, Rômulo? A história é você que falou do biquíni, eu não lembro agora como é que é. Isso é constrangedor. Eu vou compartilhar isso, essas analogias suas são bizarras. Quem é que chega favorito pro Clássico? Quem, Maurício? Quem, Maurício? Vai lá, Maurício. Vai, Maurício, você. Se falar, a gente vai junto. Tá, vai, isso. É o empate que chega favorito. Que coisa, hein? Então, Mas como é que você pode falar de do favorito nesse O Palmeiras clássico? vive um momento muito melhor. Muito melhor e o Corinthians equilibra O Corinthians joga em casa. primeiro que derby não tem favorito. O Neymar, que é palmeirense fanático, ficou irritado com esse palpite. Quem era o favorito naquele jogo do Campeonato Paulista? O Neymar, que é palmeirense fanático, ficou irritado com esse palpite. Quem era o favorito naquele jogo do Campeonato Paulista lá do